Bom dia, pessoal. Bora para mais um papo de planta? I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you. Bora lá? Hoje estamos aqui com o nosso caderninho, meu cenário. Olha que bonitinho que eu arrumei para vocês. Desculpa, eu tô um tempinho sem fazer o papo de planta com vocês, pessoal, porque eu tive uns probleminhas pessoais com um dos meus bichinhos de estimação, né? Uma filhinha para mim, e aí eu fiquei meio sem tempo para gravar e meio desnorteada também para gravar, tá? Até ali, no sofá aqui atrás. Mas bora lá, bora voltar para a rotina, vai ficar tudo bem com ela, se Deus quiser. E eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre uma plantinha nova que vai lá pro recanto. Meu marido ganhou uns frutos dele em uma entrega que ele foi fazer e ele gostou, e aí ele resolveu comprar. Esse a gente ainda não tem lá, vocês estão vendo ele aqui atrás. Ai, deixa eu pegar ele. Ó, é grandinha a muda, gente. Dá pra ver? Limão galego. Minha irmã morou numa casa que ela tinha, a gente usava muito para fazer limonada. Tem um gosto bem, né, específico mesmo. Ó, torrão dela, tá bom? É enxertada, tá, gente? É enxertada. E é uma plantinha até grande, acho que ela deve ter pelo menos 50 centímetros, 60 centímetros, por aí. Tá bonita, vocês conseguem ver aqui, ó, folhinhas novas. Tem um galinho já aqui, tá bem bonita, gente. Vou deixar ela aqui pra poder ver enquanto eu falo, tá? Esse aqui é o limão galego. Bora lá. Limão galego, o nome científico dele é Citrus aurantifolio. Citrus aurantifolio. Ela é originária da Ásia, mas se deu muito bem aqui, principalmente no clima semiárido que a gente tem aqui. Que é uma parte, né? Não é lá no Nordeste, que é muito quente, e também não é lá no Sul. É aqui no meio que a gente tem aqui o clima meio semiárido, né? Tanto ali pro centro, né, do Brasil, puxando um pouquinho aqui para algumas partes da região do Sudeste, né? A gente tem um clima meio semiárido, e aí ele se deu muito bem. Para cuidar, Para cuidar, é importante garantir que ele tenha luz solar adequada, solo bem drenado e umidade constante, sem encharcar. Ele não gosta de solo encharcado, tá? Adubar regularmente e realizar podas para manter o bom crescimento e a produção de frutos. São outros cuidados essenciais. A maioria das frutíferas requer a gente faça a poda, né? Tanto para você ir moldando a copa da forma que você achar, né, melhor, porque tem gente que gosta que a árvore fique muito grande, tem gente que gosta de ir podando ela para ela ficar com uma copa mais aberta e mais baixa. Então, a poda é mais ou menos para isso, para você ir moldando a sua planta. E também para ajudar na floração, na frutificação, né? Porque todas essas podas, tanto a de limpeza, né, quanto a estética que a gente faz, ajuda no crescimento da planta e ajuda ela a soltar flores e frutos, né? Então, bora lá. Bom, aqui a gente vai falar sobre a luz. Essa planta, belíssima, né? Tem uns espinhos, gente, nossa senhora. Limão e tem algumas mexericas também, que elas têm uns espinhos terríveis, né? A luz solar, ela precisa de luz plena, né? Precisa de sol pleno, sol pleno,
pelo menos 6 horas por dia, né? Você pode plantar no seu quintal, na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara. Óbvio que ela vai pegar sol a maior parte do tempo, mas se você for plantar, por exemplo, num vaso, né? E eu vou pôr numa varanda, você vai ter que certificar que ela tenha pelo menos 6 horas de sol por dia, que é para poder ajudar a planta a fazer a fotossíntese dela, tudo bonitinho, e poder florir para ela poder dar frutos, tá? Ela necessita de pelo menos 6 horas por dia. O solo. O solo deve ser fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Matéria orgânica, bora lá. Eu até anotei aqui, né? Porque às vezes a gente fica pensando o que é matéria orgânica. São fertilizante orgânico, que seriam aqui, ó. Substratos são substâncias que mantêm o solo, que nutrem, desculpa. São substâncias que nutrem o solo através de materiais de origem vegetal ou animal, como restos de planta, que é aquela folhinha que cai, é o galinho que quebra, a gente corta e deixa lá, para ele poder virar adubo, né? Que ele vai apodrecer e vai virar adubo na terra. O esterco do boi, da vaca, da galinha, que a gente sabe que tem que fazer, né? Primeiro não é só jogar o esterco lá, não. Você vai pegar, vai deixar ele secar, vai fazer tudo bonitinho para depois, né? Deixar o esterco curtido para depois você adubar sua planta. É a compostagem. A compostagem geralmente é aquilo, a gente pega restos de frutas, restos de vegetais, cascas, aí a gente vai armazenar num lugar, vai deixar ela fazer toda aquela. é, é, vai se dissolver, né? Vai apodrecer, vai virar aquele líquidozinho. Tem gente que faz, né? Até no começo do canal eu fiz isso, pra gente extrair, né, o churume, não deu muito certo, mas ainda vou fazer. E usa o restante para você fazer essa matéria orgânica, que aí você mistura numa terra, né, num substrato, e vai virar um substrato muito rico para você colocar nas suas plantas. Isso é a compostagem. E o famoso humus de minhoca, né, que é muito bom para qualquer tipo de planta, gente. E isso são os fertilizantes orgânicos, a matéria orgânica que a gente joga no solo, tá bom? Rega. A rega deve ser moderada, tá? Mantendo o solo sempre úmido, mas não encharcado. Regar de 2 a 3 vezes por semana é um bom começo. Você acabou de plantar a sua plantinha, ou você fez a sua mudinha de semente, né? E aí ela já pegou lá um tamanhozinho que você vai colocar no solo. Então, é recomendado 2 a 3 vezes por semana você tá molhando. Você verifica o solo e aí você vem molhando, tá bom? Mas procura não deixar encharcado, por exemplo, tá chovendo, aí parou de chover 2 dias, você vai lá, não molha, porque a terra já vai estar molhada, então você vai encharcar o solo, vai acabar perdendo sua planta, tá? A adubação. Utilizar adubo orgânico ou rico em nitrogênio para auxiliar no crescimento saudável da planta, né? Adubar a cada 2 meses durante a primavera e o verão. A maioria das plantas é muito bom você adubar entre a primavera e o verão, outono e inverno, ou você diminui o tempo de adubação. Por exemplo, tem planta que você tem que adubar 2 vezes no mês. Você aduba uma, ou você não aduba naquele mês, só aduba no outro, entendeu? Vai dando. Porque muitas plantas entram em estado de dormência. E aí fica meio complicado você adubar porque não faz muito bem para ela. Agora, na primavera e no verão é muito bom, porque é a época que elas vão florir, elas vão dar frutos, né? Então é muito bom na primavera. Ó, eu tô apontando aqui para vocês verem, ó, tá vendo que linda? É para isso a adubação, para estimular elas a soltarem flores, a elas soltarem os frutos. Então, na primavera e no verão, geralmente a gente faz essa adubação maior, em maiores vezes, e a gente procura fazer menos vezes no outono e inverno. Cadê? Na primavera, adubar a cada 2 meses, né? E. Me perdi aqui, gente. Peraí. Adubar na primavera e verão é uma ótima prática, né? O NPK 200520 é muito recomendado para essa adubação, tá? Porque ele ajuda muito a planta a florescer, tá bom?
Aqui tá falando pra gente adubar com fertilizante rico em nitrogênio. Quais são os fertilizantes ricos em nitrogênio? A gente vê, né? A gente acaba lendo sobre isso, mas aí a gente acaba nem sabendo quais são, né? Se você não vai lá ler, né, o que está escrito, né, nas embalagens, você não sabe. Então, fertilizantes com grande nível de nitrogênio são os fertilizantes como a ureia e o nitrato de amônia. Eles têm as maiores concentrações de nitrogênio. A ureia, em particular, é a fonte mais utilizada e concentrada, com cerca de 46% de nitrogênio. Outros fertilizantes, né, ricos em nitrogênio também, são bem nitrogenados, incluem sulfato de amônia com 21% e nitrato de amônia com 34%. Todos esses três são ótimos para a gente estar colocando na planta, porque vai ajudar com essa nitrogenação, tá? No solo. Eu fiquei na dúvida, né? Porque já não é a primeira plantinha que eu falo sobre adubo nitrogenado. E aí eu fui atrás para me entender também, né? Porque de repente você tá achando que você tá colocando algum adubo que tem o nitrogênio e não tem. Então, eu fui atrás para a gente saber qual que é, tá? A poda. Remover galhos secos e doentes para melhorar a frutificação e a saúde da planta. Pode Poda de formação e manutenção para controlar o tamanho e a formação da árvore, foi o que eu expliquei. A gente começa com aquela primeira poda que é para ela poder abrir os galhos. Aqui, por exemplo, essa plantinha, ela tá com 50 centímetros, mais ou menos, 60 centímetros, né? Então, assim, quando ela chegar com 1 metro, aí a gente faz a primeira poda nela, que aí ela vai abrir os galhos. E aí depois a gente vai vendo, esse galho aqui tá indo muito pro lado de cá, poda aqui, poda ali, entendeu? Essa é uma poda de formação. Você vai formar a copa da sua árvore. E aí você vai saber se você vai deixar ela mais alta ou mais baixa. Isso tudo depende da poda que você vai fazer na sua árvore. E tem a poda de limpeza, onde você acaba abrindo espaço para entrar o sol, né, no meio da copa da árvore, tá bom? Linda, né? Olha, uma muda linda. Caiu dia. Proteção. Monitore a planta por pragas e doenças, como pulgões e conchinilhas. Essa planta ela é muito suscetível a isso. E isso é verdade, gente. Lá a gente tem acho que 2 limões, se eu não me engano, não, é um pé de limão, não, são dois, né? 2 pés de limões e a gente tem acho que 3 pés de laranja. Eram acho que 4, né? A gente acabou perdendo quando foi fazer o talude lá, né? Foi fazer aquela parte, né? Do platô. Infelizmente acabou quebrando uma delas, eu acho que é a champanhe. E a gente tem 2 limões, que fica mais para baixo. E eu tenho um lá que ele sofre muito com pulgão. A gente tem que estar sempre pondo remédio nele, porque o pulgão acaba sempre pegando. Cochinilha, quem sofre mais lá são as minhas suculentas. As minhas suculentas, elas sofrem muito. Cochinilha, os coleus sofrem muito com cochinilha de raiz. Eu tenho que estar sempre tirando, lavando raiz para replantar eles. Mas realmente o meu limão ele sofre muito com pulgão. E aí a gente tem que ficar de olho, porque aí você tem que fazer a limpeza dele com o detergente, e depois você vem passando a amônia. É amônia? É. Você passa água com amônia para poder tirar, né? Tudo o que sobrar. Porque aqui, assim, a coxinilha, você pode arrancar ela aqui, até de carapaça, quanto a coxinilha, que é aqueles negocinhos brancos. Porém, tem pedacinhos que são microscópicos que você não vai conseguir ver. Então, se você não lavar ele com detergente e depois vir fazendo, né, essa limpeza nele com amônia não, desculpa, água oxigenada, eita, caiu meu tripé que eu nem vi. Nossa, tô tão intertida aqui falando com vocês que meu tripé veio caindo e eu não tava nem reparando, gente. Deixa eu arrumar vocês. Então, amônia não. É água oxigenada, volume 10, tá? Tem que ser volume 10, gente. Não pode ser um volume mais alto, senão você mata a sua planta. Tem vídeo no canal que eu já mostrei pra vocês fazendo essa limpeza, tá? Como é a diluição. E aí, o que você vai usar? Você vai usar água e detergente neutro.
Vai lavar sua plantinha, lavar, 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 tirar o máximo que você conseguir. Depois você vai vir acalmando ela, limpando ela com água oxigenada, porque é o que vai acalmar a sua planta, vai dar uma hidratada nela e vai te ajudar a matar essa praga de cochinilha e pulgão, tá bom? É isso, pessoal. Nosso papo de planta sobre limão galego foi esse. Espero que vocês gostem. Desculpa estar demorando para soltar vídeo sobre papo de planta, mas infelizmente acontecem algumas coisas, né, que a gente acaba se desanimando, mas bola para frente, vai dar tudo certo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.